Porto de Long Beach, Califórnia. O segundo maior porto do norte. Nos Estados Unidos antes do Porto de Nova York, e depois do Porto de Los Angeles, cerca de 16 milhões de toneladas de mercadorias passam por este porto a cada ano, e finalmente chegam aos armazéns, fábricas e residências nos Estados Unidos. Agora, este único porto de apenas 13 km² é responsável por mais de 100 bilhões de dólares em comércio e emprega mais de 340 mil funcionários no sul da Califórnia. Obviamente, este porto é uma das partes mais importantes da economia do sul da Califórnia. O Porto de Long Beach não é propriedade da cidade de Long Beach na Califórnia, ou mesmo dos Estados Unidos. Veja, no final da década de 1980, o Porto de Long Beach foi vendido para uma empresa chamada Orient Overseas International Limited, uma empresa com sede em Hong Kong, e na época da compra Hong Kong era uma colônia britânica. Um parceiro econômico próximo dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos veem a venda como uma vitória para ambas as partes, pois a empresa com sede em Hong Kong investirá bilhões de dólares e ampliará o porto por conta própria, ao mesmo tempo que criará centenas de milhares de empregos no sul da Califórnia. Investimento foi o que aconteceu em cerca de 3 anos. Esta era uma relação muito positiva entre Long Beach na Califórnia e esta empresa com sede em Hong Kong. Mas então algo aconteceu em julho de 2017 que encerrou essa relação. Costco, uma empresa estatal chinesa, eventualmente comprou 75 ações na Orient International Limited Partnership. A China se tornou a nova proprietária dessa empresa de Hong Kong, então, tecnicamente, agora é a dona do porto de Long Beach, Califórnia, embora isso possa não ser novidade, porque o transporte marítimo não é o tópico mais interessante para resolver em notícias tradicionais. O suficiente para o governo federal agir. Você verá que uma empresa estatal chinesa agora possui o terceiro maior porto do norte. Nos Estados Unidos, isso significa que o governo chinês controla um dos principais centros comerciais e econômicos dos Estados Unidos. Isso é totalmente inaceitável para o governo dos Estados Unidos, pois existe um risco para a segurança nacional. É por isso que o governo federal forçou a Costco a vender imediatamente o porto de Long Beach para uma empresa estatal não chinesa. Em 2019, o grupo australiano Macquarie finalmente adquiriu o porto por 1,8 bilhão de dólares. Portanto, agora, tecnicamente falando, o porto de Long Beach é propriedade de uma empresa privada australiana, considerada uma proprietária mais segura aos olhos do governo dos Estados Unidos. Então, em 2017, a razão pela qual a China conseguiu adquirir o controle do porto foi em grande parte porque o governo do Sri Lanka estava altamente endividado e precisava de investimento estrangeiro para salvar a economia. Existem outros exemplos semelhantes, como na Austrália em 2015 e 2016. Os investidores chineses compraram participações de controle em Devonport e na maior parte de Port Melbourne. A China também controla os portos francos das Bahamas ao longo da costa dos Estados Unidos. Na verdade, a China e as empresas chinesas controlam os portos de quase todos os principais países do mundo e países que não controlam nenhum porto. Geralmente, possuem 49 propriedades por pelo menos alguns portos do país. Alguns desses exemplos são alguns portos da Bélgica, França e até mesmo dos Estados Unidos. Mas aqui pode ser o destaque do vídeo. A onda de compras da China em todos os portos do mundo durou apenas 10 anos. Isso significa que a China não possui relativamente nenhuma propriedade de nenhum porto antes de 2010 e se tornou o maior proprietário de porto do mundo hoje. Portanto, isso levanta uma questão. Por que é que eles fazem isto? Qual é o impacto do plano da China? Bem, vamos começar com a primeira pergunta. Eles fazem isso por causa do que chamam de iniciativa One Belt, One Road, em essência. Este é um plano anunciado pela China no início de 2010 para formular uma estratégia global de desenvolvimento e investimento. Para citar o presidente Xi Jinping dizendo que a iniciativa visa fortalecer a conectividade regional e dar as boas-vindas a um futuro melhor. Então, ele está quase sugerindo que todo o propósito desta iniciativa é construir relações amigáveis com países estrangeiros e ajudar o crescimento econômico da China. Mas outros chamam isso de plano da China para dominar o mundo com uma rede de comércio global centrada na China. Na verdade, o plano é jocosamente chamado de iniciativa unilateral por algumas pessoas, o que implica essencialmente que a China deseja monopolizar a rede de comércio mundial.
A estratégia de monopolizar a rede de comércio mundial parece estar mais de acordo com uma rota comercial muito específica, em vez da China quase certamente tentou o seu melhor para monopolizar. Esta rota comercial é chamada de Rota da Seda Marítima do século XXI. Se você olhar um mapa, verá que a rota comercial mais eficaz entre a China, a África e a Europa começa na costa da China e passa pelo porto de Singapura que a China comprou em 2015. Em seguida, você passará por Han Harbor e por todo o Sri Lanka que mencionei, todos de propriedade da China. Você entrará no Iêmen ao longo da costa leste da África e no extremo sul do Iêmen. A China investiu 508 milhões de dólares nos portos de Mocha e Aida. Na África Oriental, a China é um grande investidor nos portos de Djibouti do Sudão, mas depois de passar pelo Iêmen e pela África Oriental, você deve passar pelo Canal de Suez. Mas a China ainda concorda em investir 5 bilhões de dólares na zona econômica de Suez, basicamente o Canal de Suez, e finalmente para a Europa. Você pode escolher Cummen, Turquia. Se você ficar em Port, a China é claro um investidor aqui, ou você pode passar pelo Canal de Istambul, onde a China investiu pesadamente. Mas há outra opção. Você pode terminar sua viagem no Porto de Pireu, na Grécia, conhecido como Pérola do Mediterrâneo, também conhecido como Ruby Europeu. Agora, tem um vídeo completo publicado no Porto de Pireu, Grécia. Você deve se inscrever e tocar o sino de notificação para ver que o vídeo será publicado nos próximos dias. Mas o que você precisa saber sobre este vídeo é que a China conseguiu comprar o Porto de Pireu, embora muitas potências ocidentais tivessem a oportunidade de fazê-lo com antecedência. Portanto, a empresa de navegação chinesa COSCO agora tem um dos maiores centros comerciais da Europa e também todos os principais portos que conectam a China com a Europa, África Oriental e Ásia Ocidental. Basicamente, a China quase monopolizou uma rota comercial nos últimos 10 anos. Ele planeja possuir rotas de comércio mundial. Não pare aí. Por exemplo, fiz um vídeo sobre a passagem noroeste do Canadá e como ela pode se tornar a rota comercial mais importante do mundo em 2050, e a China já lançou uma base para um potencial investimento no Ártico, publicando um longo artigo sobre sua importância. Base. Investindo na passagem do noroeste no Canadá, eles também compraram seu primeiro porto canadense na Nova Escócia. Ao mesmo tempo, despacharam muitos navios pela passagem do noroeste na última década. Se isso não bastasse, a China investiu mais na rota do Mar do Nordeste para a Rússia, e até investiu na Groenlândia. E, a propósito, um dado chocante que consegui encontrar é que esses investimentos chineses na Groenlândia representam até 12% do PIB da Groenlândia. Agora posso continuar a falar sobre todas as outras rotas comerciais que a China está tentando monopolizar, mas o principal argumento que você deve considerar aqui é que nenhuma rota comercial não é propriedade da China, mas isso levanta a questão: quais são as consequências de tudo? Bem, vamos entender melhor e começar pelo fato de que embora a China tenha investido em muitos portos em todo o mundo, isso não significa que eles sempre serão os proprietários desses portos. Assim, por exemplo, na maioria desses investimentos, o prazo real de arrendamento do porto em que investem é geralmente entre 30 e 99 anos. Isso significa que o proprietário do porto original acabará recuperando algum controle sobre a China, a menos que um novo acordo seja renegociado antecipadamente. Outro ponto é que todos esses países têm permissão legal para expulsar empresas chinesas se acreditarem que representam uma ameaça à segurança nacional. Quero dizer que os Estados Unidos já fizeram isso, e se outros países sentirem a necessidade de parar o domínio comercial da China, eles são mais do que bem-vindos para fazê-lo e forçá-lo a vender propriedades portuárias. Mas, para a China, que tem o controle de tantos centros comerciais importantes, estão silenciosamente se tornando o novo império comercial do mundo, basicamente cobrando taxas e, assim, aumentando sua própria economia a cada navio que cruza seus portos, o que significa que todos os outros países do planeta estão crescendo, e crescendo mais intimamente ligados ao comércio. Mas, o real vencedor do mistério aqui é, na verdade, COSCO e China. Agora, outra ramificação é obviamente a influência das empresas chinesas, que é provável que se torne cada vez mais evidente com o passar do tempo. Quero dizer que a China pode controlar portos em muitos países e potencialmente decidir quais países e empresas eles podem usar. Mas o que pode ser um ponto mais importante é que eles também podem controlar as áreas ao redor desses portos. Assim,
eles podem trazer outras empresas chinesas para o exterior e aumentar ainda mais a influência chinesa na área, o que obviamente muitos países como os Estados Unidos não gostam, especialmente transporte e comércio. É uma indústria única que trabalha em estreita colaboração com a manufatura, transporte marítimo e governo, e um dos temores crescentes é que a China esteja ganhando influência política em todo o mundo, e alguns estão ficando nervosos, pois as tensões entre as potências orientais e ocidentais podem aumentar à medida que a China continua a subir a sua influência. Mas o mesmo poderia ser dito de outra forma, porque é possível que a expansão chinesa para os países torne a China mais aberta a ideias ocidentais, potencialmente reduzindo as tensões entre as superpotências mundiais, mas ainda assim, embora a maioria dos governos ao redor do mundo tenham a chance de impedir o investimento chinês em seus portos, os resultados até agora têm sido relativamente positivos para a maioria dos países em que a China investiu, já que a maioria desses investimentos expandiu seus portos, contratou mais gente e as economias desses países tiveram um grande impacto. Um impulso desde que os investimentos chineses assumiram. Mas há um único país do qual a China ainda depende para monopolizar totalmente a rede de comércio global na verdade, um país bastante pequeno, um país que realmente envia a maior parte dos recursos do mundo e agora ainda controla o setor marítimo global. Ninguém realmente fala sobre eles. Portanto, se a China quiser conquistar a indústria naval, eles devem primeiro competir com algumas dezenas de empresários gregos conhecidos como os gregos dourados, mas essa será a história do meu próximo vídeo. Portanto, certifique-se de apertar o botão de inscrição e o sino de notificação. Se você quiser ver meu próximo vídeo quando ele for lançado, por favor, clique no botão curtir, pois isso significaria muito para mim. Mas quero deixar essa pergunta para vocês. O que você acha da iniciativa de Cinturão e Estradas da China? E o que você acha deles comprando os portos do mundo? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. De qualquer forma, por favor, cliquem na minha playlist de documentários ou no meu próximo vídeo e vejo vocês lá em apenas alguns segundos.